Realmente a gente se sente muito honrado, muito feliz de estar aqui. E eu sei, não só aqui, tipo, na Alcance, nessa igreja, mas aqui com vocês, os Adolas, porque eu sei que vocês são o fogo da nossa igreja de Cristo, assim, sabe? Isa e eu, a gente tem sonhado muito com adolescentes, assim, tipo, de ver vocês pegando fogo mesmo. E eu tô vendo que, igual o Rafa tava falando agora, né, o pastor Rafa mais cedo, que vocês realmente estão pegando fogo, estão sedentos por Deus, e eu tenho certeza que Deus vai usar muito, muito, muito a vida de cada um aqui. E essa noite, eu queria compartilhar a história de alguém da Bíblia, um ícone, um clássico, mas antes de revelar o nome dele, eu queria fazer um comentário. Vocês já perceberam como crente gosta de dar o nome dos filhos bíblico, nome bíblicos, né? Eu sou Priscila. Você sabia que Priscila está na Bíblia? Está na Bíblia, está no Novo Testamento. Ela ajudou o Paulo. Enfim, bem interessante. Ela era casada com um cara com o nome de Áquila, né? E uma vez eu conheci uma Priscila que o nome dela era Priscila Áquila. Os pais delas queriam que todo mundo soubesse que era bíblico, assim, sabe? E aí, meu nome é Priscila, meus irmãos é Davi e o Daniel, né? Tudo nome da Bíblia também. Bem normal isso. Mas tem esse personagem que eu quero compartilhar hoje, que eu acho interessante, que eu nunca conheci um filho de crente com esse nome. Apesar dele ser alguém icônico, ajudou muito o povo de Israel, fez muita diferença, né, na história, na narrativa bíblica, mas os crentes normalmente não colocam o nome do filho, esse nome. Vocês estão pensando aí, quem será? Quem será? É o Sansão. Né? Você já conheceu alguém com esse nome? É meio, especialmente quando é filho de crente raro. Cachorro já é outra história, né? Todo crente dá o nome do cachorro de Sansão, da Lila, clássicos. Mas por que você acha que muitos crentes não querem associar os seus filhos com esse nome, Sansão? Eu acredito que seja porque ele tem um final da vida dele é bem trágico, é bem deprê, triste, é bem dramático e triste. E outro também é porque ele era alguém sem caráter. Ele tinha muita falha de caráter, muita falta de integridade. Não era alguém admirável, né? E ninguém quer ser associado com isso. E eu quero olhar a história da vida dele, não para a gente pensar que, nossa, o Sansão é tão ridículo, sou tão melhor do que ele. Não, mas para a gente aprender com ele, né? A palavra de Deus no Novo Testamento fala que as histórias antigas, as histórias do Antigo Testamento, estão aqui na Bíblia para nos edificar, para nos ensinar o que fazer, o que não fazer. Então, a gente vai olhar agora a vida de Sansão e aprender algumas coisas não fazer, tá? Então, abre essa Bíblia aí, se você estiver com essa Bíblia em papel, Juízes 13. Juízes 13 também, né? Se tiver com a sua Bíblia no celular também. Mas é mais fácil ficar distraído com aquela notificação, né? Infelizmente. Então, Juízes 13. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. E por isso ele os entregou nas mãos dos filisteus, durante 40 anos. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. O anjo do Senhor apareceu a essa mulher e lhes disse: Eis que você é estéril e nunca teve filhos, mas você ficará grávida e dará à luz um filho. Por isso, tenha cuidado de não beber vinho, nem beber bebida forte, e não comer nenhuma comida impura. Por eis que você ficará grávida e dará à luz um filho sobre cuja cabeça não passará navalha. O menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre da sua mãe. E ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Tá bom. Então, olha que louco o que está acontecendo aqui. Uma mulher, uma família, né, um marido e uma mulher, eles querem muito engravidar, mas não estavam conseguindo. E aí um dia um anjo aparece e fala para ela: "Olha, tenho uma surpresa para você, alguma coisa muito legal para te contar. Você vai engravidar e o seu filho ele vai ser muito usado para ajudar a libertar o povo de Israel, porque eles estavam debaixo de pressão, né? No começo desse capítulo foi dito que o povo de Israel desviou dos caminhos do Senhor. E por causa que eles se desviaram, estavam vivendo tudo errado,
acabaram sendo escravizados por filisteus, tá? Debaixo de muita pressão dos filisteus. Então, esse bebê vai ajudar a trazer livramento dessa opressão. E aí a mãe escuta isso, super feliz, né? Top. E o anjo fala: você vai consagrar ele como nazireu desde nascença. Ser nazireu não era normalmente alguma coisa que a pessoa era a vida toda. Era um voto que as pessoas faziam naquela época de entrega para Deus, tipo um jejum que hoje em dia a gente faz jejum para buscar mais a Deus, para se afastar de certas coisas, para realmente, né, criar mais intimidade com Deus. Então, ele fala, esse bebê que você vai ter, ele vai ser nazireu desde nascença. Então, o voto de nazireu, ele envolvia algumas coisas. Uma, que ele não podia tomar bebida alcoólica, ele não podia comer comida impura. Então, isso significava, tinha uma lista em Levítico de que é comida impura, mas, basicamente, coisa que podia ser muito contaminado, assim, ó, coisa que estava morto por dias, ele não podia tocar cadáver, coisa assim. E também que não poderia cortar o cabelo, tá? Lembro dessas 3 coisas. A gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco. Mas até aqui, top. A mulher está feliz. A gente não vai ler todo o texto agora, porque a gente vai focar em outra parte da história. Mas ela fica super empolgada, ela fala para o marido dela. E aí, o versículo 24 diz assim: depois a mulher deu à luz um filho e lhe deu o nome de Sansão. O menino cresceu e o Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor começou a agir nele, em Manadã, entre Zorá e Estal. Então, olha que lindo. A palavra diz que o Espírito do Senhor já estava comovendo, agindo nele, desde a nascença dele, desde o bercinho dele. Até aqui o Sansão tem uma história maravilhosa, um bercinho de ouro. O Espírito Santo tá indo sobre ele, está perto dele desde a nascença. E por que eu falei? A gente vai ver algumas coisas que do caráter dele, que a gente vai notar como estava bem decaído. Mas ninguém nasce com caráter já distorcido, não é mesmo? O Sansão ainda menos, ele nasceu com muito privilégio. E caráter é uma coisa muito interessante. Dá uma cutucada na pessoa do lado e fala assim: o que é caráter? Eu vou falar aqui a definição do dicionário. Vou contar a definição. É a formação moral, conjunto de qualidades, boas ou más, que distinguem uma pessoa. É um traço distintivo. Então, o caráter não necessariamente, né, é sempre bom ou ruim, é quem aquela pessoa é. Eu vi outra definição que eu gosto, que é quem aquela pessoa é quando ninguém está vendo. Não é mesmo? Isso é caráter também. Quem você é quando ninguém está vendo. E outra coisa interessante de caráter é a palavra caracteres também vem da mesma raiz, que é tipo o nosso alfabeto, as letras, os números, né? Esses são caracteres. E uma coisa interessante do 2, do 3, do 4, é que um dia chuvoso, o 3 é um 3, não é mesmo? Num dia de sol, o 4 continua sendo um 4. Quando você está triste, o 5 é um 5. E quando você está feliz, o 5 continua sendo 5. Né? Não muda, é uma coisa constante. Então, isso é uma boa coisa para pensar também. O que é caráter? É aquela coisa que você é quando ninguém está vendo. Aquela coisa que você é quando as pessoas estão vendo. É aquela coisa, as suas características. E o que a gente vai analisar aqui na vida de Sansão é a falta de integridade dele. Sabe, integridade significa... integridade significa a qualidade ou estado de alguém que é íntegro. Uma pessoa com conduta reta, ética, justa, honesta. Integridade é sinônimo de honestidade. Tá? Então, a gente vai analisar o Sansão e ver onde o caráter dele foi para baixo, onde ele perdeu a integridade. Tá bom? Então, vamos continuar vendo a história dele. Versículo 1 do capítulo 14. Sansão foi a Timna, onde viu uma das filhas dos filisteus. Voltou para casa e disse ao seu pai e à sua mãe:
Vi uma mulher em Tímina, das filhas dos filisteus, e agora gostaria que a buscassem para ser a minha esposa. Porém, o seu pai e sua mãe lhe disseram: será que não há mulher entre as filhas dos seus parentes ou entre todo o seu povo para que você tivesse de ir procurar uma esposa no meio dos filisteus, aqueles incircuncisos? Mas Sansão disse ao seu pai: busquem essa mulher para mim, porque é só dela que me agrado. Nha, nha, nha. Olha que interessante. Tá, o Sansão cresce e ele vê uma moça lá do campo dos filisteus, do povo que está oprimindo o povo dele, e ele acha ela uma gatinha, sei lá, alguma coisa, colocou na cabeça dele que ele queria casar com ela. Ele fala com os pais dele, fala, tipo, vamos lá para essa cidade porque tem uma moça que eu quero casar. E os pais dele falam: Sansão, não tem ninguém do nosso povo que você poderia casar? Tem tantas mulheres aqui. E é muito interessante porque, mesmo que Sansão não tinha a Bíblia toda, né, onde a gente tem aqui agora, completa, ele já tinha muito da Escritura, todos os livros de Moisés, Êxodos, Levíticos, e Deus já tinha deixado muito claro que era importante o povo de Israel se casar com o povo de Israel, dentro do seu próprio povo. Você pensa, por quê? Deus queria uma linhagem de sangue, pedigree? Não, nada disso. Deus queria que a gente casasse com pessoas que também eram tementes a Deus. Eu não sei se você sabia disso, mas desde o começo do povo de Israel, sempre a Bíblia, sempre Deus, né, e a sua lei, a palavra, deixava muito claro que todo mundo estava convidado para fazer parte do povo de Israel. E tinha muitas formas, muitos lugares na Bíblia onde muita gente estrangeira vira povo de Israel. Né? Quando Moisés está saindo do Egito com o povo, que estava finalmente livre da escravidão do Egito, muitos egípcios, a Bíblia diz que muitos egípcios foram com eles. Viraram parte do povo de Israel e foi embora com o Moisés também. Muitos. Então, era uma coisa muito comum. Era simplesmente, quando alguém reconhecia, não, esse Deus é o Deus verdadeiro, eu quero fazer parte desse povo, ele virava israelita. Os mesmos direitos e tudo. Então, quando o pai do Sansão fala, não tem alguém no nosso povo, basicamente ele está falando assim, não tem alguém que é temente a Deus também, que você não queira casar? Tem que ser essa moça que não está nem aí para as coisas de Deus? E o Sansão fala, não, tem que ser ela. É só dela que eu grado. Essa atitude parece uma atitude de alguém muito mimada, não é mesmo? Alguém que talvez, como eu falei, nasceu naquele bercinho de ouro, com muitos privilégios. Talvez, né, eu imagino que a mãe do Sansão estava muito orgulhosa que o filho dela foi escolhido para ser um bebezinho de milagre, que ia trazer muita libertação para o povo, que ia ser um juiz de Israel. Ela provavelmente contava a história do anjo aparecendo e como ele nasceu, né? Toda mãe fica contando a história. Ai, quando você nasceu foi assim, assim, e eu estava sentindo isso. Imagina se um anjo tivesse aparecido e falasse para sua mãe que você estava vindo. Essa história provavelmente estava pela cidade, todo mundo já sabia. E eu imagino também o Sansão na casa do amiguinho dele, né, querendo brincar com o brinquedo, e o amiguinho dele, não pode, esse é meu. E o pai do amigo, filho, você tem que deixar o Sansão brincar com esse brinquedo. Ele é escolhido de Deus, ele é muito especial. Então o Sansão provavelmente estava bem acostumado sempre a receber o que ele estava querendo. Então agora, nesse momento, quando ele pensa, eu quero essa moça para mim, quero do meu jeito. E aí, a Bíblia diz que, né, os pais nem ficaram discutindo muito, pelo menos o que a gente entende, e eles foram lá buscar. Versículo 5 diz assim, Sansão foi com seu pai e sua mãe a Tímna. Quando chegaram às vinhas de Tímna, eis que um leão novo, rugindo, saiu ao encontro dele. Então o Espírito do Senhor, de tal maneira, se apossou de Sansão, que ele rasgou o leão como quem rasga um cabrito. Todo mundo já viu, né, alguém rasgando um cabrito. Brincadeira. Sem nada ter nas mãos. Sansão, no entanto, não contou nem a seu pai, nem a sua mãe o que havia feito. Então, peraí, olha o que está acontecendo. Tá? Sansão está indo com sua família, buscar a namoradinha dele, e em algum momento ele não está perto dos pais, talvez eles estavam dormindo, sei lá, algum motivo ele não está perto dos pais, e um leão, a Bíblia diz que um leão vem rugindo, e provavelmente isso significa que o negócio estava
intenso, e que o Espírito do Senhor vem sobre Sansão e ele rasga esse leão, rasga pela metade. Meu, é uma força sobrenatural, não é mesmo? Rasgar o bicho pela metade. E vez após vez, né, se você já ouviu falar de Sansão, provavelmente sim, você sempre imagina aquele cara super forte, que faz muitas coisas inéditas, bem Marvel, e é real. Tipo, Deus usou ele para fazer umas coisas muito incríveis. A gente não vai ler todas essas histórias, mas uma vez o Sansão carregou um portão, ele rasgou um portão assim do muro, que estavam querendo prender ele numa cidade. Ele rasgou o portão que pesava, em média, de 3 a 4 mil quilos. Imagina, 3 mil quilos de portão. Ele colocou nas costas e ele foi subindo a colina. E deixou o portão lá em cima. Só para esnobar do povo que estava tentando prender ele. Outra vez, o Sansão, com uma cajada de... Uma queixada de jumento, um osso do jumento, ele matou 1.000 homens, 1.000 soldados. Estavam armados com lança e espada, e ele matou 1.000 homens. 1.000 homens, imagina! Todos eles contra ele sozinho. É coisa de filme. Então, não é uma coisa assim normal. Não é que ele foi para a academia muito tempo, então conseguiu levantar um portão de 3.000 quilos. Né? Não. Era uma coisa sobrenatural. E todas as vezes que ele faz uma coisa extraordinária, assim, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor veio sobre ele. Então, olha que incrível. Então, Sansão está indo lá, vendo a namoradinha dele, um leão vem rugindo para matar ele, ele rasga o leão, e aí, vamos continuar lendo. Então, ele foi, versículo 7. Então, eu vou pular um pouquinho, ele foi para a cidade, falou com a namorada e tudo. Versículo 7. Então, ele foi e falou com aquela mulher, e dela se agradou. Depois de alguns dias, voltou para casa com ela. E afastou-se do caminho para ver o corpo do leão morto. Eis que havia nele um enxame de abelhas com mel. Pegou o favo nas mãos e se foi andando e comendo dele. Quando chegou onde estava o seu pai e sua mãe, deu-lhes um pouco do mel, e eles comeram. Mas Sansão não lhes contou que havia tirado o mel do corpo do leão. Então, Sansão passa lá de novo perto do leão. Agora já passou um bom tempo. Na carcaça do leão, uma chama de abelhas fizeram sua casinha, e agora tinha mel. E ele pega o mel e come o mel. Mas espera aí, lembra do voto dele? Uma das coisas do Nazireu era não comer nada contaminado. E o Sansão sabe, com certeza, porque a Bíblia até diz que ele não fala para os pais dele de onde veio o mel. Ele sabe que esse mel estava contaminado, estava tocando algo sujo, impuro. Então, ele não poderia comer daquele mel. Mas ele vai lá e come. E essa é a primeira coisa que eu queria mencionar do caráter do Sansão. É alguém que faz exceções. É guiado pelas suas vontades. É guiado pelas suas vontades. Você vê primeiro ele com a namoradinha, e eu quero aquela menina. Tipo, eu sei que Deus já falou que não era para a gente se misturar, para a gente buscar casar com alguém que ama o Senhor também, mas Deus entende minha vontade. Deus sabe que eu tenho um coração bom, minhas intenções são bons. Quando a gente se deixa ser guiado pelas nossas vontades, a gente vai formando buracos no nosso caráter. É só dessa vez. Talvez o Sansão pensou isso sobre a moça, pensando, eu sei que Deus já tinha colocado essa lei, mas, assim, Deus entende que eu amo muito ela. Ela é muito linda. Ela tem um coração bom. Só dessa vez. Deus entende. E colocou a sua vontade antes da palavra de Deus, antes do que Deus já tinha falado. E aí, agora, de novo, ele vê o mel, talvez ele pensou, mel é uma coisa boa. Né? Deus fez o mel, é uma coisa gostosa, doce. Essa já é a segunda coisa também, que a gente, às vezes, deixa as nossas escolhas
machucarem o nosso caráter. É quando a gente faz exceções. É só dessa vez. Eu vou comer o mel só dessa vez. Talvez o Sansão pensou, quando eu estava indo pegar minha namoradinha e um leão veio rugindo, querendo me matar, Deus me protegeu. O Espírito veio sobre mim, tá tudo ok. Dessa vez vai ser a mesma coisa, tá tudo ok. Deus entende. Ele é guiado pelas suas vontades e ele também aceita pequenas exceções. Pequenas exceções. É só dessa vez que eu vou colar na prova, porque eu estava muito tempo na célula, sabe? Eu tive que ir para a célula, então Deus vai entender. Eu estava numa coisa boa, eu estava na célula, não tive tempo para estudar. Hoje, eu acho que Deus vai entender se eu colar na prova. Tudo bem. Isso é falta de honestidade. É brincando com o pecado. Abrindo a portinha só um pouquinho. Deus vai entender. Ai, todo mundo grita com seu pai, sua mãe, de vez em quando. Minha mãe enche muito o saco. Ela está errada. Não é desrespeito se a pessoa já é errada. Deus sabe, Deus entende. Quando a gente faz essas pequenas exceções, né? Vamos continuar vendo o que acontece com Sansão. Em versículo... Vamos pular bastante na história dele. Vamos ver agora a outra personagem clássica dessa história. Vocês já sabem quem eu vou falar? A Dalila vai entrar aqui na história. Então, o Sansão não deu certo com aquela mulher, né? Ele fez todo aquele drama de querer casar com aquela moça. Vocês podem lá ler, é mais cheio de reviravoltas e novela. É mais que uma novela mexicana, tipo, é um dorama mesmo, assim, sabe? Tem muita coisa acontecendo. A namoradinha dele, que virou noiva, depois casa com o inimigo dele, tipo, uma loucura. Até que ele depois gosta de outra mulher, depois de outra mulher, e aí ele se apaixona pela Dalila, tá? Que é em versículo 16. Versículo 16, capítulo 16, versículo 4. Depois disso, Sansão se apaixonou por uma mulher do vale de Sorek, a qual chamava Dalila. Então os governantes dos filisteus foram falar com ela e lhes disse: convence-o a revelar o que consiste sua grande força e como poderemos dominá-lo e amarrá-lo. Aí eles falam, então o Sansão começa a namorar agora a Dalila, e aí os filisteus vão lá e falam: Dalila, a gente vai pagar para você descobrir qual é o ponto fraco do Sansão. Ele tem que ter um ponto fraco. A gente fica tentando amarrar esse cara, fica tentando prender ele, matar ele, não dá certo. Por favor, a gente vai pagar você alta quantia para você descobrir qual é o ponto fraco dele. Aí, aí o Sansão... Perdão, gente, eu estou pulando uma parte aqui. O Sansão tá lá namorando a Dalila e ela fica falando: Sansão, me conta de onde vem sua fraqueza? De onde vem sua força? Por que você é tão forte? E vamos entrar mais nesses detalhes daqui a pouco, mas antes disso, eu esqueci. Gente, eu dei essa palavra a primeira vez algumas semanas atrás. E eu pensei, tá super fresquinho. E agora sei lá, me deu um branco. Vocês são muito bonitos, estão me deixando nervosos. Mas, antes disso, uma outra coisa que o Sansão fez, eu até mencionei, que ele não contou para os pais, o pai dele, do mel. Não é mesmo? Ele esconde dos pais dele que ele come o mel contaminado. Ele não conta. Né? Uma, porque ele sabia que era errado. E o segundo, acho que ele não queria mudar. Ele estava confiante no pecado dele. Ele não queria abrir mão do pecado que era um pet de estimação para ele. Né? E eu acho que isso também é alguma coisa que atrapalha o nosso caráter. Atrapalha a gente de experimentar Deus de verdade. Às vezes a gente pode falar: por que parece que eu não tenho um relacionamento forte com Deus? Quando a gente está deixando esses pecadinhos
criarem barreiras entre nós e Deus. A gente está deixando, a gente está escolhendo. Deus realmente é mais forte do que tudo, e Ele está com o braço aberto, falando para a gente, vem, eu quero te dar muitas coisas novas, eu quero te dar revelações, eu quero ter um relacionamento profundo com você. Mas a gente fala, eu quero, Deus, eu quero. Mas a gente fica segurando também nossos pecados e não quer abrir mão disso para entrar no melhor de Deus. E Sansão estava fazendo isso. Ele não quer lidar com os pecados dele, ele não conta para o pai dele de onde veio aquele mel contaminado. E essa é o terceiro aspecto, a terceira coisa, eu acho que realmente rouba a gente de um caráter íntegro. É quando a gente esconde as coisas. Esconde, a gente não é honesto, a gente não é transparente. Isso vai atrapalhar a gente na nossa intimidade com Deus, na nossa caminhada com Cristo. Eu lembro quando eu estava na faculdade e eu estava muito empolgada. Eu tinha 18 anos, muito, muito feliz que eu estava realizando um sonho, indo para a faculdade nos Estados Unidos. E o primeiro dia lá, né, conhecendo as pessoas novas e tal, super empolgada, me sentindo num filme. Uma moça que eu estava conhecendo, e ela ia morar no meu corredor, que eu ia morar na faculdade interna, assim. A gente conversando, e ela perguntou para mim, você não veio ontem à noite e tal, porque teve um evento? Aí eu falei, pois é, meus pais ainda estão aqui na cidade, e ontem à noite a gente saiu para comer juntos. Aí ela, que legal, onde vocês foram? E aí eu gelei, porque a gente tinha ido para Wendy's, que é um tipo Mac, assim, sabe? Tipo uma lanchonete nos Estados Unidos. Só que a gente, assim, né, pelo menos eu, minha família, a gente gostava muito desses lanches, achava muito top, muito legal. Todo mundo estava feliz indo lá. Mas para os Estados Unidos, tipo a Wendy's, o McDonald's, é tipo, assim, banana no final da feira, sabe? É a última coisa que alguém quer ir para celebrar alguma coisa. É bem simples. Então, quando ela perguntou, onde vocês foram? Eu fiquei, o que eu vou falar? Aí eu só falei assim, eu não lembro. E assim que eu falei isso, eu pensei, eu tô mentindo, meu Deus. Mas eu tava com vergonha, eu não queria falar pra ela onde a gente tinha ido. E aí ela, tudo bem, tá, legal. Continuou. Só que o Espírito Santo ficou cutucando, né? Você mentiu, você mentiu. E eu fiquei, meu Deus, eu menti. Ai, Deus. Aí veio todas essas coisas que eu tava falando. Primeiro eu pensei, mas sabe, Deus, você entende, é só dessa vez. Eu não estava com vontade de me expor, de, sabe, ela achar que eu não tenho dinheiro. Deus, você entende, eu nunca faço isso, não é como eu estivesse sempre mentindo. Aí eu lembro que, depois de, eu acho que nem demorou muitos dias, mas alguns dias, com aquilo no meu coração, que eu tinha mentido. E aí eu fui lá. Decidi, não, eu não posso ficar cobrindo isso. E o Espírito Santo me lembrou de alguma coisa também, que eu sempre falava, sempre falo, Deus, você é meu tudo, eu te amo, eu quero morrer por você. E agora eu não quero ser honesta? Isso é alguma coisa que Deus pede muito claro na palavra de Deus, é que a gente seja povo honesto? Então eu quero morrer para Jesus, mas eu vou ficar ok com os pecados de estimação na minha vida? Aí eu falei, não vou fazer isso. Eu vou falar com ela. Aí, e eu lembro que enquanto eu estava andando no corredor, eu lembrei quando eu era pequena. Eu era pequena e a primeira vez que eu menti na vida, eu tinha, sei lá, eu acho que uns 3 anos, a vizinha vendia chup-chup, geladinho, né? Que todo lugar é diferente, é geladinho. Ela vendia geladinho. E eu queria muito geladinho um dia e minha mãe falou assim, não, hoje não. Aí eu fui pro cofrinho da cozinha, escondido, e eu peguei umas moedas no cofrinho e fui lá pra tia, né? Aí eu cheguei lá e tia, minha mãe mandou esse dinheiro para eu comprar um geladinho. Aí ela falou assim, sua mãe mandou? Eu já fiquei, sim. Aí ela falou, vamos lá falar com sua mãe. Que não acredita, eu tento, mentir, não tá dando certo. A gente chega lá com a minha mãe e eu tinha pego moeda internacional. Eu era tão pequena, eu não entendia moeda, eu só peguei as moedas que estavam lá, não eram nem reais.
Então, era óbvio que eu estava mentindo. Aí eu lembro, né, que minha mãe me disciplinou, conversou comigo e tal, era bem pequena. E aí, quando eu fui crescendo, né, graças a Deus não estava mentindo, nada assim. Mas aí, adolescente, eu lembro que alguma coisa era conveniente dar uma mentirinha, eu falei uma mentirinha. Aí passou um pouquinho de tempo e eu dei outra mentirinha. Aí eu, meu Deus, eu estou mentindo, mas eu não posso estar mentindo, mas tudo bem. Aí passou mais um pouquinho de tempo e outra mentira. Aí eu não posso ficar com isso na minha vida, meu Deus, eu tô mentindo por coisa besta e tal. Aí eu lembro que eu fui chorando pra minha mãe e falei pra ela que eu tava mentindo. E ela orou comigo e tal. E a gente foi pra última pessoa que eu tinha mentido. E eu falei, olha, desculpa. Eu nem lembro, senão daria os detalhes, mas olha, desculpa que eu falei isso, 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 e na verdade não era isso. E eu falei que eu tava mentindo, desculpa. Aí, graças a Deus, depois disso foi muito leve, muito bom. Minha vida nessa área de mentira, tudo ok. Aí, de novo, aqui na faculdade. E eu andando e pensando, tipo, nossa, se eu não falar para essa moça agora, eu sei que isso vai voltar dentro da minha vida. Vai ser um pecado de estimação de novo para mim. Então, eu sei que eu preciso falar para ela que eu estava mentindo. Aí eu lembro, batendo na porta dela, assim, e ela, oi, fulano, tudo bem e tal. Eu, oi. Aí ela veio, né, pra porta, e eu falei assim, ai, você lembra aquele dia que você me perguntou onde a gente tinha jantado? E eu falei que eu não lembrava? Ai, eu preciso te falar que eu estava com vergonha e eu menti, eu quero te pedir perdão. Na verdade, a gente tinha ido pro esse lanche, né? Aí ela falou, tipo, tudo bem. Eu entendo, né? Família grande, tá tentando amenizar, tá tudo bem. Eu, tá bom, tudo bem. E fui embora. Mas, gente, eu te garanto que eu fui embora a pessoa mais leve, realizada do planeta. Fui, assim, chorando de alegria e pensando, eu realmente amo Deus de volta. Porque todo dia a gente fala, a gente pensa sobre o, né, a gente deveria pelo menos pensar no amor de Deus que Deus tem por nós, e a gente pensa que a gente ama Deus, né? A gente pensa eu amo Deus de volta, mas a forma que a gente ama ele de volta é obedecendo a palavra. É obedecendo a palavra. E a palavra, muitas vezes, é muito mais prática, muito mais simples do que a gente gosta de fazer, de pensar. A gente pensa, a palavra é os 10 mandamentos, é não matar alguém, é não roubar, né? Eu não estou roubando, não estou matando, então está tudo ok. Mas a Bíblia fala sobre ser uma pessoa honesta, sobre ser uma pessoa íntegra, uma pessoa que não fofoca, não fala mal dos outros, não fica reclamando, resmungando. Isso é difícil às vezes, não é? É muito mais a ver com o nosso dia a dia do que algo distante. E o Sansão começou destruindo o caráter dele com esses negociações, poucas negociações. Ai, essa mulher, eu gosto dela, vai dar tudo certo, Deus entende. Depois ele pensa, é só mel, é só comer um pouquinho de mel, tá tudo bem. Ele foi abrindo mão do caráter dele por besteira, por besteira. Né? Olha agora aqui, vamos voltar para a história da Dalila, aqui em capítulo 16, versículo 6. Então Dalila disse a Sansão, peço que você me conta em que consiste a sua grande força e como que você poderia ser amarrado e subjugado. Sansão respondeu, se me amarrarem com 7 cordas de arco ainda úmidas, ficarei fraco e serei como qualquer outro homem. Pera, o quê? Ele inventa uma história, né? Então, essa namoradinha dele tá, Sansão, me conta, como é que você é tão forte? Me conta o segredo, Sansão. E ela ficava perguntando tanto que ele finalmente falou, olha, se você me amarrar com 7 cordas novas, eu vou ficar fraco. Aí, a gente não vai ler todos os detalhes, mas a Dalila vai lá, enquanto ele está dormindo, ela faz exatamente aquilo, amarra ele com as 7 cordas, e aí ela acorda ele e fala, Sansão, os filisteus estão aqui, estão vindo. E aí, o Sansão, a Bíblia diz que o Sansão rasga essas 7 cordas como fosse nada, tipo, vai lá e mata todos os filisteus que estavam indo lá
prender ele. E aí você pensa que o Sansão ficaria tipo, sou doida, você quer me matar? Ele, em vez disso, a Dalila se vitimiza total e ela fica, você não me ama, você não me contou de onde fez sua força, você mentiu pra mim e tal. E aí ela continua ficando no pé dele, me conta, me conta, me conta. E aí ele fala pra ela, se você fazer 7 tranças na minha cabeça, aí eu vou ficar igual qualquer outro. E aí, enquanto ele tá dormindo, de novo, a bonitinha vai lá e faz as 7 tranças no cabelo dele, chama os soldados, e a novela acontece tudo de novo. Ele acorda, mata todos os soldados e continua com ela. E ela continua chorando e falando, você não me ama, você tem que, né, me contar e tal. E o versículo 16 fala assim, ela importunava e pressionava todos os dias com a mesma pergunta, de modo que a alma dele se angustiou até a morte. Então ele contou o seu segredo, dizendo, nunca foi passada uma navalha na minha cabeça, porque sou nazireu consagrado a Deus, desde o ventre da minha mãe. Se o meu cabelo for cortado, a minha força irá embora, ficarei fraco e serei como qualquer outro homem. Então, finalmente, ele conta para ela o que ele tem esse voto de nazireu, então ele não pode cortar o cabelo. E aí, dito e feito, ela faz de novo. Agora, tem uma coisa bem interessante. Vira para a pessoa do seu lado e fala, interessante. A gente viu a história que o Sansão rasga o leão, né? Eu contei de outros episódios que coisas incríveis acontecem. E toda vez que essas coisas incríveis acontecem, a Bíblia diz que o Espírito vem sobre ele. E eu acho que o Sansão pensou assim, quando eu quis namorar as meninas, quando eu estava namorando, quis namorar as meninas que não serviam a Deus, o Espírito Santo continuou vindo sobre mim, né? Quando eu comi a comida contaminada, que fazia parte do meu voto de não fazer isso, quando o leão estava vindo me matar e eu matei o leão, e depois comi o mel desse leão, também nada aconteceu comigo. O Espírito continuou depois vindo sobre mim. Agora, se eu falar para a Dalila cortar meu cabelo, eu vou ter um novo look. O Espírito vai continuar vindo sobre mim. Porque olha o versículo 20. Ele está dormindo, então ela gritou, Sansão, os filisteus vêm vindo aí. Ele despertou do sono e disse consigo mesmo, vou sair como nas outras vezes e me livrarei. A Bíblia diz que ele já estava pensando isso. Ele estava com o cabelo cortado e ele pensou, eu vou sair e me livrar todas as outras vezes. Ele não achava que ele ia perder a força dele com o corte de cabelo. Ele sabia, ela vai cortar meu cabelo, mas ele pensava, o Espírito não vai me deixar. E olha que trágico o próximo versículo. Mas ele não sabia ainda que o Senhor já se havia retirado dele. Ele não sabia. Ele nem sentiu o Espírito do Senhor. Não está tão perto dele mais. Ele não sabia a diferença entre quando ele estava com o Espírito do Senhor e quando ele não estava. Não sentia mais a diferença. Por quê? Porque de pouquinho em pouquinho, ele foi jogando fora o caráter dele. Como eu falei, não acontece noite para o dia. Ninguém nasce com um caráter emburacado, com um caráter cheio de falhas, desonesto. Isso é alguma coisa que vai sendo construída na gente. Por isso que eu quero falar, gente, como adolescentes, vamos ser radical contra o pecado. Não vamos aturar as coisas pequenas, grandes, nada. Sabe, a gente tem que ter um coração totalmente contrário de Sansão. Foi o rei Davi. Olha em Salmos 15 o que diz. Senhor, quem poderá morar no seu santo monte? Se você não quiser precisar abrir, só presta bem atenção, escutando. Aquele que vive com integridade, que pratica a justiça e de coração fala a verdade. Aquele que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. Aquele que a seus olhos tem por desprezável ao que merece reprovação, mas honra os que temem o Senhor. Aquele que jura e cumpre o que prometeu,
mesmo com prejuízo próprio. Aquele que não presta o seu dinheiro com usura, nem aceita o suborno contra o inocente. Quem age assim não será jamais abalado. É um coração radical, totalmente contrário do coração de Sansão. Se o Ministério de Louvor puder vir subindo, a gente vai falar desse último ponto. Da última coisa que o Sansão negociou. O valor que Sansão negociou foi que ele desprezou a graça de Deus. Ele desprezou a graça de Deus. Ele entendia que estava indo tudo bem na vida dele, as coisas boas eram presentes de Deus, e ele não entendia que a graça, ela deveria levar a gente ao arrependimento. Ao arrependimento. Sabe, não era um selo de aprovação quando um leão vinha matar ele e o espírito vinha sobre ele para matar o leão. Não era uma aprovação, tipo, joinha, Deus está com você, Sansão. Não, Deus é gracioso com sua vida, Sansão. Quando o Sansão viveu esse livramento do leão, era para ele ter corrido para os braços de Deus e falado, Deus, obrigada, eu não merecia isso. Eu estava indo fazer o que era errado, morte estava vindo sobre mim e você foi misericordioso. Sabe quantas vezes na nossa vida a gente está vivendo um estilo de vida pecaminoso, talvez secretamente, aturando pecados de estimação, talvez não é os pecados tradicionais, talvez seja pornografia, fofoca, mentira, essas coisas, mas talvez você está cheio de orgulho. Você olha para as pessoas e você snobe elas, você acha que você é melhor do que os outros. E você acha, Deus está comigo, está tudo bem. E quando a gente vive algum livramento de Deus, em vez de a gente correr e falar, Deus, você é tão bom, tão misericordioso, a gente acha que é por causa de alguma coisa que a gente fez. A gente era merecedor disso. Sabe, Deus, Ele é maravilhoso, misericordioso. Mas Ele é severo também contra o pecado. Ele não gosta do pecado porque é uma faca de dois gumes. Quando a gente vê alguém sofrendo injustiça, é fácil a gente falar, que injustiça, que horror. Mas às vezes é a gente que está fazendo a injustiça. A gente que está sendo desonesto, reclamando, falando mal das pessoas, desrespeitando nossos pais, desobedecendo. Deus está chamando a gente para ter um coração que, igual o rei Davi também fala em outro versículo, ele fala, não tira o seu espírito de mim, Deus. Não tira o seu espírito de mim. Podem ficar de pé. Eu lembro que quando eu era bem pequena também, eu brincando com meu irmão amava jogar o jogo Banco Imobiliária. E todo dia ele queria jogar. E aí uma vez eu fiz um trato com ele que se ele limpasse o vômito do meu cachorro naquele dia, que era minha responsabilidade, ela comeu papel alumínio, gente. E ela vomitou uma coisa verde, assim, tipo, tava muito horrível. E aí eu fiz um trato com ele. Se você limpar o vômito da minha cadela hoje, e aí eu vou ficar te devendo 100 jogos de banco imobiliário, tipo, de a gente jogar 100 vezes. Toda vez, tipo, até eu pagar minha cota de 100 vezes, eu vou jogar com você. E é uma coisa assim, né, que eu falei na hora, não pensei que ele realmente ia levar isso muito literal. E daquele dia em diante, toda vez que ele me pedia para jogar aquele jogo, banco imobiliário, eu tava lá jogando com ele, né? Às vezes tinha dias que eu não tava com nem um pouco de vontade. Ou eu tinha que estudar para uma prova, alguma coisa, mas eu tinha dado a minha palavra que eu ia jogar com ele. Às vezes a gente pensa que, eu amo Jesus. Eu falei para ele, eu vou te servir, eu te sigo. Por favor, entre no meu coração, seja dono da minha vida. Mas quando a gente não está sentindo a presença de Deus, o mover de Deus, a gente ainda é servo de Jesus? Ele ainda é o nosso dono? Eu lembro quando
eu também era bem pequena, e eu lembro escutando no carro uma mãe de uma amiga minha falando com outra mãe de outra amiga minha, e as duas conversando, e uma falou assim: eu já vi tantos milagres, tantas coisas, eu já vi o suficiente, Deus já tem sido tão bom pra mim que eu já vi o suficiente pra servir Ele pro resto da minha vida sem Ele fazer mais nada pra mim. Se Ele não fizesse mais nada pra mim de agora em diante, eu ainda continuaria servindo Ele. E eu lembro que eu tinha 5, 6 anos de idade e eu pensei, eu posso dizer o mesmo? E eu, na inocência, na honestidade, eu falei, sim, eu já vi o suficiente. Eu já vi o suficiente. Pro resto da minha vida eu vou servir ao Senhor. E eu lembro que na minha adolescência, quando vinha dúvidas, quando eu não estava sentindo o Espírito Santo, quando eu estava no meu quarto orando, mas não parecia que não estava acontecendo nada, eu lembro que eu lembrava daquela promessa que eu fiz com o Senhor. Que mesmo se eu não sentisse mais nada pro resto da minha vida, eu ia servir Ele. Gente, Deus é real. E às vezes, quando a gente está crescendo, experimentando coisas novas, vai ter desconfortos, não vai ser coisas claras, a gente não vai entender. Às vezes a gente não vai entender o que está acontecendo. Ou sentir a presença dele. Mas a gente tem que cumprir com o nosso lado do trato. Tenho certeza que Jesus, quando estava indo para a cruz, não estava com vontade de ir para a cruz por nós. Mas ele não negociou isso. Ele não negociou isso, mas negociou isso. É tão gostoso servir ao Senhor. É tão gostoso não abrir mão da nossa promessa, de ser alguém de palavra, de falar, eu falei sim para Deus, pronto, fechou. Não importa o que aconteça. Quando Shadraque, Mesaque e Abednego iam ser jogados na fornalha, eles falaram para o rei, rei, Deus pode nos livrar dessa fornalha. E Ele vai nos livrar dessa fornalha. Mas mesmo se Ele não livrar, a gente não vai negociar nossa fé. A gente não vai abrir mão de servir o nosso Deus. E é isso que vai mudar o mundo. É isso que vai transformar a nossa cidade. Se nós, como cristãos, seguidores de Jesus, estivéssemos fazendo isso desde sempre, a gente já teria ganhado todo mundo para Jesus. Imagina alguém falar assim, ai, você é crente. Ufa, ainda bem. Eu sei que eu posso abrir meu coração com você e você não vai fofocar, não vai contar para as outras pessoas o que está acontecendo. Ah, você é crente. Ai, então eu sei que você não vai roubar nada da minha casa. Pode ficar à vontade. Ah, você é crente. Então você cuida dos pobres. Ah, você é crente, então você não cola na prova. A professora pode confiar você 100%. Ah, você é crente. Ah, então seus pais devem ser muito felizes de ser seus pais, porque você não fica batendo boca com eles. Se esse fosse o nosso testemunho, todo mundo ia ser sedento por Deus, sedento por o que está acontecendo. E é isso que a gente deveria estar vivendo. A gente só não vive isso quando a gente faz negociações. A gente abre mão do que Deus tem pra gente para viver algo muito ruim, muito menor. Olha o que aconteceu com Sansão depois disso. Ele vai lá lutar com os filisteus sem cabelo, achando que vai estar tudo bem. E os filisteus prendam ele, cegam ele, furam os olhos dele e colocam ele como escravo, fazendo trabalho de jumento, moendo trigo, dia após dia, só para humilhar ele. Não era isso que Deus tinha sonhado para ele, não era isso, para isso que Deus tinha feito um milagre na vida dele. Você é um milagre, de alguma forma. Você é um milagre. Quando você entregou a sua vida para Jesus, se você já fez isso, o Espírito do Senhor veio sobre você. Valoriza esse Espírito Santo que está sobre você. Não jogue fora essa oportunidade. Deus tem algo lindo para sua vida. Não faça negociação com o pecado. Todos nós lutamos com alguma coisa, mas a diferença é de se render para o pecado, ou falar, eu vou lutar contra esse pecado de novo, e de novo, e de novo, até que ele não seja na minha vida mais. É não aceitar, não aceitar.
Essa é a diferença entre o Davi e o Sansão. O Davi pecava e corria para Deus, falando: Deus, eu pequei, me perdoa, me perdoa. Eu não quero que o seu espírito saia de perto de mim. É isso que vai fazer toda a diferença. A gente não vai fazer uma grande coisa de pai, você precisa vir pra frente. Não, mas eu quero convidar para todo mundo que diz: eu não quero fazer negociações com o pecado, eu não quero ter pecados de estimações, eu quero viver 100% em integridade, com caráter íntegro diante de Deus. Eu quero que você coloque sua mão no seu coração. Deus, muito obrigado por uma geração de adolescentes íntegros, que vão ser diferente das pessoas, talvez na nossa própria vida, que não foram íntegros. Talvez que falaram pra gente de Jesus, mas não viveram isso de verdade. Pai, a gente não vai ser assim. A gente vai ser uma geração íntegra, que não vai aturar o pecado. A gente vai ter desprezo pro pecado. A gente não vai querer morar na destruição. A gente vai querer ter um caráter íntegro diante de Ti. A gente quer valorizar o Seu Espírito Santo, Pai. Queremos valorizar o alto preço que o Senhor deu pra gente, Deus. Queremos ser fortes e não cair. Deus, obrigado por essa geração. Deus, obrigado por esses adolescentes que realmente vão pra casa e vão fazer uma diferença, Pai. Te amamos, Deus. Nós consagramos a Ti. Queremos fazer uma oração de entrega a Ti, Deus. Que aquela frase que eu ouvi, aquela mulher falando que mesmo se Deus não fizesse mais nada por ela, que ela continuaria servindo o Senhor, que isso possa ser a oração do nosso coração também, Deus. Que Te amamos intencionalmente, sem negociação. Te amamos, Pai.